Vamos continuar com o nosso Digital Leader Panel e vamos dar seguimento também a mais exemplos de organizações que já avançaram, já começaram ou já estarão, pelo menos, a partilhar ou gostariam de partilhar convosco algumas boas práticas de se resultou com eles ou se não resultou com eles, pelo menos vocês poderem saber. Eu chamava então ao palco os nossos convidados. Temos connosco a Elizabeth Fonseca, Data Strategy e Transformation Lead na Galp. Sentar aqui. O Nuno Brás Pinto, que vem da Lusíadas Saúde. O Ricardo Chaves, diretor executivo do Centro de Excelência de Inteligência Artificial do BPI. E o Ricardo Gonçalves, Advanced Analytics Director da Fidelidade. Muito obrigado. Obrigado a todos, primeiro, por partilharem connosco as vossas boas práticas. Há aquela máxima que devemos aprender com os erros, idealmente com os erros dos outros, não é? Portanto, vamos procurar aqui partilhar ou aprender com algumas das vossas experiências. Nós temos, não sei se fomos cortados aqui no tempo, mas temos pouco tempo e temos aqui muita partilha para fazer. Eu talvez começasse já. Nós neste painel vamos procurar uma inspiração mais organizacional, mais daquilo que não a parte técnica, como acabámos por ver nas últimas sessões, soluções técnicas ou pelo menos soluções que permitem implementar, também as utilizaram certamente nos projetos, mas a minha curiosidade tinha muito mais a ver com como é que estas iniciativas às vezes começam. Muitos de nós certamente vemos aqui uma enorme sofisticação, mas às vezes ainda temos problemas ou temos dificuldade de explicar a organização a mais-valia. E se calhar começava precisamente pela Elizabeth, que nos partilhasse quando é que houve este clique na Galp, ou pelo menos quando é que sentiram na Galp que isto era mais do que um conjunto de iniciativas e merecia ter um programa, uma estratégia consolidada para lidar com este tema da inteligência e dos dados? Sim. Obrigada, antes de mais, pelo convite e pela oportunidade de partilharmos aqui também um bocadinho da nossa experiência e do nosso caminho. Bom, nós na Galp criámos já há cerca de 2 anos um Data Office corporativo, portanto uma área transversal, corporativa e independente, que tem aqui também um empowerment para endereçar os temas de uma forma estratégica e, como dizes, com um roadmap que é integrado e que inclui aqui várias vertentes, e diria que quase que marcamos nesse momento o início da abordagem ao tema e do agarrarmos no tema de uma maneira mais estruturada. Começámos naturalmente por uma fase de definição, para perceber qual era o estado da nação e como é que a organização estava, quais eram as prioridades, onde é que tínhamos que atacar. Estamos a criar neste momento, agora já num segundo ano, a criar aqui as bases efetivamente e já a disponibilizar à organização estratégias de governo de dados, ferramentas também. Acabámos de implementar agora o primeiro use case num catálogo de dados corporativo, portanto, que vai permitir escalar aqui depois, sair da lógica Excel-based e escalar um catálogo de dados que te dá aqui o contexto e te permite tirar o valor dos dados. Ferramentas de masterização também, para criar as visões únicas, também são necessárias, muito importantes. Temos imensas fontes de dados na Galp e, portanto, é importante criar aqui estas visões únicas e que permitem ao negócio, de uma forma ágil, aceder-lhes, não é? E prestar aqui um melhor serviço ao nosso cliente. Passamos aqui por também criar estratégias ou abordagens de data science e a trabalhar de uma forma uniforme, quase procurando uniformizar aqui todos os pontos de data science que já existem na organização e, naturalmente, e como já foi felizmente aqui já falado algumas vezes, olhar para aquilo que é o fator humano, não é? As pessoas, a forma como elas precisam de ser envolvidas nesta transformação transversal, como precisam de aumentar o seu nível de literacia de dados. Como sabes, criámos um programa bastante transversal enfim, pioneiro no país, porque não fomos ao mercado à procura, não tínhamos algo que respondesse à nossa necessidade, portanto criámos um programa que é transversal, abrangente e que nos permite realmente endereçar o tema das pessoas. Portanto, qual é que é o enquadramento organizacional desta equipa? Ou como é que foi objetivamente criado? Foi criada uma nova equipa, uma nova área, um programa? Como é que vocês fizeram? Sim, decorreu de uma análise, como te dizia, que foi feita anteriormente, portanto existiu um projeto para perceber bem quais eram as necessidades e quais deviam ser as linhas mestras da implementação da estratégia de dados na organização. Desse estudo, digamos assim, desse projeto, decorreu a criação de um Data Office que responde, no caso, ao CFO, portanto, ao lado de outras áreas de transformação que existem na organização e, portanto, com as quais teremos que trabalhar, como é óbvio, a uma só voz para alavancar estas mudanças. Mas, enfim, estamos num vertical de CFO. Já vamos saber como é que está a correr. Eu passava aqui a palavra ao Nuno Pinto,
que representa talvez uma abordagem diferente, enquanto a Elizabeth acaba por estar depois associada à estratégia de dados. No caso dos Lusíadas, o convite surgiu pela ilustração de que às vezes são iniciativas muito concretas que levam as organizações a mobilizar-se. Eu não li aqui o nome, a parte que estava por baixo do Nuno, que dizia CIA e CRMA, ali, mas efetivamente o Nuno é da auditoria interna e de risco da Lusíadas, mas acaba envolvido numa iniciativa muito concreta, que foi a certificação que o Grupo Lusíadas quis fazer, numa certificação no contexto da saúde chamada IMSS, não é? Exatamente. E que foi criado um projeto específico que o Nuno acabou a coordenar e a liderar e, fazendo aqui um spoiler alert, acabaram com a certificação. Como é que foi esta iniciativa? Como é que a organização se mobilizou para criar algo tão concreto, mas com tanto valor, que acaba por ser muito além dos dados? É verdade. Bom dia a todos, primeiro que tudo. Efetivamente, o Grupo Lusíadas aposta sempre na tecnologia e na aplicação de tudo que é tecnologia na prestação dos nossos cuidados de saúde. E estas certificações é um projeto que não vem de agora. Nós, efetivamente, já temos o nosso Hospital de Cascais no nível máximo da certificação do IMSS, o Stage 7, desde 2017. Este ano houve um desafio maior, também colocar as nossas duas outras unidades de Lisboa e do Porto também neste nível 7 do estado de maturidade, não é? Do modelo de maturidade que o IMSS utiliza para avaliar os seus hospitais. Efetivamente foi um desafio, foi um processo que se transformou num projeto. E aqui pergunta, efetivamente, como é que a auditoria interna entra aqui neste processo? Nós como auditoria interna, acabamos por acompanhar diversos projetos, e muitos relacionados com tecnologia, pois a auditoria interna tem mesmo de estar envolvida com a tecnologia se quer certamente criar valor, não é, para a organização, em termos de todo o trabalho que desenvolve. E surgiu esta oportunidade de estar também neste projeto. Eu não estava como líder do projeto, havia uma pessoa que foi nomeada para liderar o projeto. Eu acabei por entrar numa área específica relacionada com o Clinical and Business Analytics, portanto, muito ligado com tudo o que falámos agora, tivemos esta manhã a falar, e sobre essa área realmente fui chamado porque era necessário, sobre a parte de Business Analytics, preparar toda uma apresentação, que estas certificações são certificações que vão muito ao detalhe, vão à experiência, querem efetivamente ver como é que o hospital está a utilizar a tecnologia, como é que está a tomar decisões baseadas em dados, como é que essas decisões apoiam na prestação de cuidados e facilitam e melhoram. Portanto, algo complexo, tínhamos que pensar um bocadinho em tudo o que tínhamos. Eu fui chamado, não havia ninguém ainda a agarrar esta temática, esta área dentro do projeto. Portanto, eu fui chamado um bocadinho para ligar toda a informação. Realmente, na altura que fui chamado, pensei, bom, isto deve ser também algo simples, não é? Estamos a falar Analytics, nós temos os Analytics implementados, mas a verdade é que começo-me a deparar com o que são os requisitos deste programa. Nós vimos, sim senhor, uma estratégia uma arquitetura tecnológica. Temos, obviamente, nós temos isso desenvolvido. Estava a trabalhar juntamente com as várias equipas de IT, quer de segurança, quer a nossa equipa de BI. Temos isso, conseguimos arranjar facilmente, mas depois começam alguns temas como estratégia de Data Analytics. Okay? Temos que ver o que é que temos implementado, o que é que temos como estratégia, o que é que estamos a fazer, como é que nós temos realmente tudo documentado. Depois mais estratégia de Data Governance. Mais como é que o Data Governance apoia esta estratégia de Data Analytics, porque efetivamente sem um bom Data Governance nós não conseguimos, ou pelo menos não fazemos com tanta segurança este desenvolvimento da estratégia de Analytics, porque todo o Data Governance é importante para definir as responsabilidades, para definir toda a integridade dos dados. Portanto, o compliance permite um foco muito concreto. Muitas vezes há aquele risco de dizer-se é compliance por compliance, não é? Andarmos a fazer reverse engineering dos requisitos, mas no vosso caso foi mais juntar as peças que já existiam para poder depois responder. Exatamente. Foi um bocadinho conseguir juntar as peças todas e criar uma apresentação fluida, onde efetivamente demonstrasse aquilo que temos e aquilo que estamos a fazer. Obviamente foi um processo que nos permitiu também olhar para o que estávamos a fazer e identificar iniciativas também de melhoria, porque realmente só quando passamos por estes processos mais exigentes é que percebemos que temos, aliás, nós sabemos que temos de melhorar, estamos a fazer um caminho, isto tudo é um caminho, todo este desenvolvimento tecnológico é um caminho prosseguido, queremos fazê-lo
com qualidade e com segurança, não é? Segurança dos nossos dados. Mas apenas para terminar, e relativamente aqui a este projeto, o que é que acabou por ser? Todas as componentes estavam interligadas. Depois do Data Governance, nós vimos que o Data Quality também era uma exigência, ou seja, nós tínhamos de demonstrar como é que nós garantimos a qualidade dos nossos dados antes de estarem disponibilizados e após disponibilização, toda que são estratégias de data cleansing, o que é que nós estamos a fazer e posteriormente também como é que nós fazemos essa monitorização. Acabou por acontecer algo que estava previsto para, se calhar, algumas semanas, acabaram por se passar meses a juntar toda a informação, mas foi muito interessante que todo o apoio, toda a colaboração, todo o apoio com as equipas de IT, incluindo equipas também de RH, porque pensaram um bocadinho realmente no que eram as responsabilidades dentro do Data Governance e ligado com aquilo que são os nossos perfis. No final conseguimos as certificações e pronto, foi. Já vamos saber mais sobre os fatores críticos de sucesso. Toda a parte interna foi um grande desafio durante estes meses. Ok. Passando a bola para o BPI, nós na IDC temos acompanhado o BPI, sobretudo nos prémios que vamos dando ao longo dos anos, e o BPI tem vindo a fazer uma transformação já ao longo de vários anos e vai estando sempre muito à frente, porque a própria indústria também assim o exige, mas porque acaba por ter também profissionais que nós vamos conhecendo, trazem sempre este desejo, esta vontade de transformar, e mais recentemente criaram a função de domador de máquinas, não é? Também conhecida como um Centro de Excelência de Inteligência Artificial, portanto, para haver efetivamente um centro de competências, um COI, vá lá, muito dedicado à inteligência artificial. Em que estágio é que surgiu esta necessidade no BPI de nós temos de ter uma equipa mesmo focada só no tema da inteligência artificial, Ricardo? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu juntei-me ao banco há 3 meses e tive o meu passado, eu na McKinsey, nos últimos 2 anos estive na liderança de um Hub de Machine Learning e Advanced Analytics, e depois nos últimos 5 anos em que estive na CIBS, no meu pelour tinha também a PayWatch, onde fizemos uma transformação que era a área de antifraude, uma grande transformação no sentido de utilizar Machine Learning como a primeira grande arma de combate à fraude. Reduzimos a fraude em 50% no online. E foi daí que surgiu também, no fundo, este desafio de me juntar ao banco com esta interessante missão. Mas, de facto, participei nessa discussão e começou, eu diria, com uma visão. Uma visão, e se quisermos aqui uma palavra de ordem, que era transformar o banco em AI First. O que é que isso significa? Significa que em qualquer função core do banco, onde haja oportunidade de capturar impacto através da introdução da inteligência artificial, nós queremos colocar inteligência artificial, portanto, sempre como primeira opção. Houve aqui algo que ajudou a tangibilizar esta visão. Desde logo, olhar para aquilo que foram os grandes processos de digitalização de bancos. Se olharmos para o JP Morgan, a ING, a DBS Singapura, o China Merchants Bank, todos esses casos utilizaram a inteligência artificial. Até costumavam dizer os respectivos líderes: nós copiámos a arquitetura tecnológica e as prioridades tecnológicas dos nativos digitais, ou seja, nós não tomámos como referência nenhum banco. Nós olhámos para a Amazon, olhámos para a Netflix e quisemos replicar a arquitetura de sistemas, o tipo de prioridades que eles tinham e o tipo de equipas. Isso foi, obviamente, uma das inspirações. Outra é que nós pertencemos ao Grupo CaixaBank. O Grupo CaixaBank é um banco muito grande e, portanto, este processo em Espanha está bastante avançado. Existe lá uma competência já que permite lidar com 400 casos de uso por ano. Portanto, é já uma máquina verdadeiramente industrializada. Há também a convicção de que um banco é possivelmente um dos ecossistemas mais ricos de dados que existe. Nós, hoje em dia, olhamos para uma Amazon e dizemos: isto tem dados que nunca mais acaba. Não é bem verdade. Há 10 anos atrás, hoje em dia, o share of wallet da Amazon aumentou muito, mas se víssemos o que é que a Amazon sabia sobre os respectivos clientes, não era assim tanto. Sabia os livros que nós comprávamos em inglês, em língua estrangeira, alguns electronics, nem sempre de elevado valor. O que conseguiram foi ir testando muita coisa, dando um serviço digital de excelência, e nesses testes trabalhavam os dados muito bem até perceberem realmente que tipo de preços, que tipo de coisas é que as pessoas queriam. E hoje sim tem um universo de dados muito grande. Um banco é um pouco ao contrário. Um banco tem um universo de dados imenso. As pessoas têm toda a sua vida espelhada nos dados do banco. E o banco poderá trazer isso como valor acrescentado para o cliente. É esse o maior desafio. Portanto, percebemos também que isto... Há que ter aqui uma vontade de transformar, porque o transformar implica pegar em algo que é de uma forma e pô-lo de outra. E isso não é tão evidente, até preciso
competências, é preciso infraestrutura, é preciso ter um data lake, as bases de dados do banco têm que estar todas integradas de maneira a que o cliente seja visto numa perspectiva 360, mas é preciso ter um modelo de entrega, foi uma discussão que se teve. Há modelos centralizados e modelos descentralizados. Nós acreditamos que o modelo centralizado, pelo menos numa primeira fase, é um modelo que assegura drive transformacional. Porque vai colocar, no fundo, vai colocar mais poder numa área, mas ao mesmo tempo muito mais responsabilidade, e essa área vai ter que obrigar as outras áreas, obrigar entre aspas, obrigar que convencendo, colaborando, entregando serviço, mas vai permitir que o foco dos resultados que este processo entrega esteja ao mais alto nível e no radar do top management do banco. Em termos de drivers muito concretos, portanto, abaixo da visão, eu escolheria 3, que foram aqueles que para nós, se calhar, são os mais fundamentais. Primeiro, personalização. Eu estava a ver recentemente um estudo da McKinsey que apontava para que cerca de 70% dos clientes esperam hoje que a sua experiência digital seja personalizada. Mas mais interessante do que isso, 77% deles ficavam zangados quando assim não era. Portanto, quer dizer, já há mais gente. A expectativa, e realmente o digital trouxe isto, molda a expectativa do cliente com uma rapidez tal que muito depressa as pessoas se tornam intolerantes a quem não acompanha. Essa personalização, temos a visão de que deve acontecer na oferta. O que é que isto significa? Oferecer ao cliente os produtos que ele quer e não aqueles que o banco quer, no contexto adequado, com um preço ajustado àquilo que ele pode pagar, procurando rentabilizar relações e ecossistemas que o próprio banco possa promover e que possam trazer descontos, que rentabilizem a relação com o banco, e também personalizar a experiência do cliente, Customer Experience. Porquê? Porque, reparem, muitas vezes o cliente está-nos a dar pela 20ª vez dados que já existem no banco, muitas vezes é preciso validar propostas muito mais rápido utilizando a inteligência artificial, muitas vezes não é preciso pedir determinadas informações, porque elas são irrelevantes na realidade se tivermos matemática mais avançada e que economizamos aí. Depois, risco e compliance, portanto, segundo grande driver, risco e compliance, um banco continua a ser um provedor de risco, não é? No fundo, um gestor de risco. Muito do que se passou no enquadramento regulatório dos bancos inundou os bancos de sistemas de regras, com falsos positivos que às vezes rondam os 99,9%, ainda agora fizemos um raid sobre alguns desses casos de uso, e isso é verdade. Ora, estes sistemas de regras podem ser substituídos por machine learning, melhorando a detecção, reduzindo os falsos positivos. Eu ouvi a semana passada em Barcelona o Peter Jacobs, que foi o CIO do ING, quando fizeram essa grande transformação. E ele dizia, hoje em dia não há um trade-off entre ser rápido e ser seguro. Cada vez há menos, com a inteligência artificial. O que há é a dificuldade de convencer o banco a transformar-se, a dizer assim, o que é que vocês vão deitar fora para fazer as coisas de maneira diferente? Claro. Portanto, isto era fundamentalmente, o grande desafio é mais de mindset. Também no risco, nos modelos de risco tradicionais, ou seja, aqui há 20 anos atrás, toda a parte de risco de um banco seria matemática de ponta em termos corporativos, e isso não é verdade quando olhamos hoje para aquilo que é matemática subjacente à inteligência artificial e, portanto, há aqui um desafio também de migrar toda a vertente de análise de risco para a inteligência artificial de ponta. E, finalmente, eficiência e serviço. Portanto, nós estamos muito avançados na robótica, estamos agora com uma camada de robótica inteligente em que a inteligência artificial é uma das peças da robótica, os chatbots, ferramentas de produtividade e planeamento, melhor capacidade preditiva de procura, de movimentos de mercados, da própria economia. Portanto, é aqui o terceiro driver. Portanto, 3 drivers, personalização, risco e compliance, eficiência e serviço, e um modelo centralizado que seguramente evoluirá para um modelo democratizado numa segunda fase. Okay. Muito bem. Ricardo, quando nós vemos uma direção, obviamente a Fidelidade também é um grande player, tem uma cota de mercado muito significativa, também faz parte de um grupo também maior. Quando vemos estas funções já de Advanced Analytics, isto é um estágio ou começaram logo com Advanced ou normalmente as organizações o melhor é começar com Analytics e depois evoluir para Advanced? Como é que aconteceu na Fidelidade? Certo. Em primeiro lugar, muito bom dia a todos. Agradecer também a EDC o convite, é sempre um gosto esta partilha. Acho que ganhamos todos em partilhar, aprendemos sempre imenso, portanto, muito obrigado
por nos terem convidado a nós à Fidelidade. A Fidelidade começou esta aventura do Advanced Analytics há 5 anos e com a decisão de focar-se no Advanced Analytics. Portanto, não no Analytics como um todo, mas sim a parte Advanced, a parte Machine Learning. Na altura ainda não era bem a parte da AI, o AI estava a nascer dentro das organizações e isso realmente foi diferenciador. Portanto, nós não tivemos qualquer preocupação com o Analytics simples, o Data Governance, o BI, todas essas partes ficaram com outras áreas da organização e o foco deste grupo foi unicamente no Advanced Analytics. Isso permitiu-nos rapidamente perceber que, efetivamente, o AI estava-nos a trazer grandes vantagens, que não era tão difícil de implementar como podíamos achar a princípio e, portanto, começámos a desenhar um caminho de tirar partido dessas novas tecnologias para servir o negócio da Fidelidade. Dos grandes axiomas na criação deste centro na Fidelidade foi servir o negócio. Portanto, nesta altura, há 5 anos atrás, eram muito laboratórios para experimentar estas coisas que estavam a surgir dentro das organizações. O nosso intuito não foi experimentar, foi entregar valor, foi sermos capazes de impactar o negócio da Fidelidade. No início, fomos vendedores, portanto, tínhamos que andar atrás do negócio para nos dar atenção. Hoje, felizmente, passados 5 anos, não conseguimos dar resposta ao volume de pedidos que recebemos todos os meses do negócio para fazer cada vez mais coisas. Do ponto de vista da AI, e portanto, nesta lógica iremos centrar muito no AI, nós temos coberto todo o espectro que temos vindo aqui a ver nas apresentações anteriores, desde a interpretação automática de voz, do SpeechBot que já desenvolvemos, que já temos mais do que um, assistentes que estamos a desenvolver agora, interpretação automática de conversação nos contact centers para atribuir scores e percebemos que chamadas é que não correram bem e podermos intervir nessas chamadas. Depois a parte de interpretação automática de texto, classificação de e-mails, reencaminhamento automático de e-mails por aprendizagem automática, classificação do sentimento dos nossos inquéritos. Nós somos uma empresa de serviços e, portanto, frequentemente questionamos os nossos clientes sobre de que forma é que ficaram agradados com os nossos serviços e depois usamos técnicas de sentiment analysis para perceber qual o sentimento efetivo daquele comentário que o cliente nos usou. Uma área que temos investido muito e que já se falou aqui bastante tem a ver com a interpretação automática de documentos. Portanto, todos os processos baseiam em documentos, continuamos a ser cheios de papéis, só que os papéis passaram a ser fotografias. Portanto, o digital são fotografias. É necessário ter a capacidade de pegar uma fotografia e torná-la, também um tema que hoje está muito em voga, que é os metadados, precisamente por alguns temas legais, e torná-los em metadados que possam ser integrados automaticamente nos sistemas informáticos que vão tratar esses documentos. Portanto, investimos bastante e hoje em dia lemos informação das declarações amigáveis dos acidentes automóveis, aqueles documentos que assinamos quando temos a infelicidade de ter um acidente automóvel, os recibos dos nossos clientes, os reembolsos que todos nós usamos quando vamos a um médico fora da rede do seguro de saúde e precisamos de pedir um reembolso. Portanto, o que nós criámos foi realmente algoritmos que permitam a interpretação automática desses documentos e que permitem o carregamento automático dessa informação nos respectivos sistemas. IBANs, portanto, tudo o que é parte documental e que nos chega em fotografia, nós temos vindo a desenvolver mecanismos para ler. Depois, também a parte, obviamente, de conhecer melhor o cliente, a parte da personalização, a parte de conseguir prever o que é que o cliente pretende, o que é que o cliente vai comprar, o que é que lhe devemos oferecer, o que é que faz mais sentido, até qual o argumentário que devemos ter para propor uma determinada venda ao cliente e, neste momento, estamos também a trabalhar em motores de recomendação de produtos. Portanto, temos uma panóplia em cada ramo temos vários produtos e é necessário perceber qual é que é o produto que faz o melhor fit com aquele cliente para, mais uma vez, os clientes não ficarem aborrecidos connosco por lhe estarmos a oferecer um perfeito disparate, porque nitidamente ele não quer aquele produto e vai ficar ofendido connosco e portanto, não perdermos tempo, conseguirmos ser assertivos nessas nossas propostas. Já agora deixa-me aproveitar para fazer uma questão para ficar claro mais do ponto de vista até organizacional. Muitas vezes já vimos aqui que é a terminologia, não é? Nós temos de chamar automação, inteligência artificial, Advanced Analytics. O facto de existir uma direção de Advanced Analytics passou a consolidar todos estes temas, porque às vezes vocês tomam conta disso, mas continuam a haver áreas de Analytics, áreas de Data, áreas de Automation. Como é que vocês também, entre as várias áreas organizacionais, percepcionam isto de este é para o Ricardo, este é para aquele, ou consolidaram essas competências? Certo. Os seguros são eminentemente uma atividade analítica, porque desde o início dos seguros que é necessário fazer uma previsão
de quanto é que eu vou ter que cobrar para fazer face aos custos que vou ter em sinistros, que são atos futuros. Portanto, é necessário prever o que vai acontecer, ou ter uma expectativa do que vai acontecer, para fazer um pricing. Portanto, os seguros têm uma figura que faz parte só do mercado segurador, que é os atuários, e, portanto, havia efetivamente aqui alguma sobreposição de funções entre o Advanced Analytics e os atuários. Portanto, em relação ao Simple Analytics, era relativamente fácil, portanto, havia uma área de IT que existia e que existe, que gera toda a recolha de informação, data warehouse, toda a parte do data governance, consolida a informação para ser utilizada dentro da organização e depois faz o BI. Mas o espaço que está à frente disso, que é tudo o que é machine learning, ficou unicamente no centro. Esta área é uma área centralizada. Nós cada vez mais acreditamos e começamos a ver que o machine learning, o AI, está-se a tornar uma commodity, portanto, cada vez mais nós podemos comprar serviços. Obviamente que é importante ter um know-how em casa, nós temos que saber o que vamos comprar. Portanto, precisamos ter especialistas dentro de casa para fazer isto, ou ter parceiros que nos ajudem a fazer isto, mas depois, hoje em dia, é muito fácil evocar serviços e, em vez de estarmos a desenvolver um modelo de raiz que demora anos a conseguir ter uma assertividade de acordo com aquilo que nós pretendemos, e vamos ao mercado e compramos e orquestramos até de vários players serviços diferentes e acabamos por ser mais orquestradores do que developers. Portanto, esta área do machine learning, da inteligência artificial, ficou reservada ao centro e centralizada. Okay. Eu estava a querer dizer que, eventualmente, no futuro, é possível que esta área até tenha alguma descentralização através do Citizen Data Scientist. Portanto, começam a surgir... Federada, se calhar, um bocadinho mais federada, continuar a ter essa responsabilidade de coordenação. Sim, de coordenação, de apoio, etc. Mas é algo que nós estamos a fazer agora, não está nos nossos planos. Apenas eu acho que, provavelmente, daqui a uns anos, vamos começar a conseguir até distribuir esta valência. Portanto, em relação aos atuários, nós também estabelecemos linhas muito claras de atuação. Nós trabalhamos naquelas áreas que eu referi. Os atuários trabalham em underwriting e pricing, utilizam por vezes técnicas de Advanced Analytics, mas é uma utilização, portanto não fazem projetos de Advanced Analytics, utilizam metodologias para fazer o trabalho editorial. Não sei se naquelas listas das profissões que vão morrer no futuro, se atuários não está lá. Portanto, deve ser um tema sensível, não é? Sim, é uma profissão extremamente relevante dentro de uma seguradora, portanto, impacta diretamente... A tecnologia está a absorver em grande medida. Mas está a migrar um bocadinho para Data Science. Certo. Portanto, há aqui mas obviamente, mesmo o grau de responsabilidade dos claro, atuários é muito mais forte. Claro. Porque o estabelecimento de um preço, as regras de aceitação de um determinado risco, e estamos a falar de riscos bastante caros, portanto, nós seguramos operações extremamente dispendiosas, é um trabalho que tem uma metodologia própria e que carece de uma formação própria, e isso é desempenhado pelos nossos atuários e com muita eficácia e muita eficiência. Elizabeth, quando se faz uma estratégia, às vezes há este misto do imediatismo, do curto prazo e do tempo que a estratégia vai levar. Eu reparei que quando começaste a apresentar, falaste qualquer coisa como 2 anos e aparece um use case, não é? Portanto, estas coisas levam muito tempo. E, em particular, a transformação das competências. O vosso programa também, como destacaste, de Data Literacy, foi um elemento muito central e muito importante para que a organização perceba que há tempo e que tem que haver tempo para a transformação. O que é que tu destacarias como os principais fatores críticos de sucesso da forma como vocês montaram o programa? Deste programa em particular. Sim, nós temos uma estratégia descentralizada, ao contrário aqui de outras partilhas, e, portanto, precisamos que todas as pessoas na organização entendam e tenham aqui os conceitos, ainda que sejam de base, de toda esta linguagem, todos estes conceitos, a forma como eles podem ser aplicados, o que é o ciclo de vida de dados e o que é o papel de cada um, porque cada uma das pessoas da Galp tem um papel aqui, não é? Se tu pensares que uma pessoa que está, se calhar, em face do cliente e está aqui a criar uma ficha de cliente, se não tiver a noção do impacto que os dados que está a trazer naquele momento para a empresa têm, não é? Depois no ciclo, se calhar não se preocupa tanto com a qualidade e coloca-te um número de telefone que é 9999 e que nunca vai servir para coisa nenhuma, por muito quality engine que se ponha em cima e por muito experts que sejam os nossos data scientists, não vai servir para coisa nenhuma. Portanto, quisemos envolver aqui todas as pessoas, ter esta abrangência, portanto, um dos fatores diferenciadores e de sucesso deste programa é a abrangência que tem, que é total, é para 7.000 colaboradores, e também diferentes flavors, se quiseres. Portanto, nós temos aqui 4 níveis diferentes, desde o Data Fundamentals, que queremos que todas as pessoas da Galp façam e consigam aproveitar,
que tem os conceitos básicos, ferramentas, enfim, o must know para conseguir navegar este mundo. Temos depois outro Learning Path, que é Data Operations, mais focado para quem cria produtos de dados, ou seja, quer seja mais analítica ou reporting, portanto, endereça aqui esses temas para quem tem que produzir reportes, produzir modelos, criar produtos. Um terceiro Learning Path mais para os nossos Data Geeks, para a malta que já sabe um bocado e orientá-los aqui um bocadinho para a criação do valor do negócio. Portanto, nós temos também aqui muito este foco em responder a necessidades reais do negócio e gerar aqui valor efetivo. Last but not least, um caminho de aprendizagem mais focado para os nossos diretores, portanto, para a primeira linha, com uma vertente mais estratégica e que ajuda aqui a endereçar temas, como é que eu posso usar os dados para gerir pessoas, como é que cuidados a nível ético é que eu tenho que ter quando estou aqui a utilizar e a desafiar as minhas equipas a utilizar, portanto, qual é estrategicamente, em que é que os dados me podem ajudar a atingir os meus objetivos. Portanto, tem aqui estes vários flavors. Um outro fator diferenciador é a qualidade também do curso, não é? Do programa. Fomos procurar aqui bons parceiros para criar isto em conjunto connosco. Temos a Porto Business School e temos também uma cereja no topo do bolo aqui pela IDC de inspiração e aqui de abrir a janela para o futuro e ajudar as nossas pessoas também a ter ideias mais frescas e sempre atualizadas. Portanto, e depois, enfim, a forma como ele foi criado em conjunto com as pessoas. Nós temos, como disse, 4 Learning Paths, cada um tem 4 módulos, portanto são 16, e cada um destes módulos foi preparado em conjunto com os nossos especialistas da Porto Business School, ou IDC, e os nossos especialistas internos de cada um dos temas. Portanto, há aqui um match e colar muito à realidade daquilo que é as nossas necessidades e as nossas especificidades. E ainda não terminou o primeiro ciclo, chamemos assim, mas há alguma lição aprendida que tu achas que é relevante de partilhar do próprio funcionamento? Sim, nós temos, portanto, o curso tem uma duração, vai estar no ar, digamos assim, durante 2 anos, ciclicamente vão existindo mais edições. Já terminámos a primeira, sim, em todos os Learning Paths, estamos a iniciar já a segunda, portanto, já temos mais de 200 pessoas que terminaram o curso, cerca de mais de 50 que já investiram aqui o seu tempo também a fazer um capstone project, ou seja, a aplicar este conhecimento e em use cases específicos que podem ser transformados em valor para a Galp. O que é que nós sentimos aqui, vamos recebendo também feedback e tentando ajustar também o curso, é o investimento que é necessário efetivamente, e estamos a concorrer aqui com agendas também muito ocupadas, especificamente no Learning Path dedicado à nossa área estratégica, portanto aos nossos diretores, que têm agendas mais desafiantes e, portanto, é aqui, e estamos a procurar agora na segunda edição, que vamos lançar em breve, formatos mais flexíveis para também ajudar as pessoas que querem e que mostram interesse e vontade, ajudá-las também a conseguir. O tal problema de excesso de informação, mas escassez de atenção, não é? Ou seja, como é que se consegue lidar? E de tempo. Para tanta coisa. Muito bem. Nuno, daquilo que foi também a abordagem que vocês seguiram, eu sei que adotaram um alinhamento com boas práticas já para poderem também, como era um exercício muito de comunicação externa, também procuraram ter boas práticas envolvidas. Que tipo de mensagens é que também gostarias de partilhar relacionado com isso, de que foram talvez fatores críticos de sucesso, na forma como vocês agarraram uma iniciativa concreta e como é que resultou no sucesso dessa iniciativa, mas certamente depois também no abrir esse tema à organização? Não, exatamente. Eu penso que aqui, lá está, como foi um projeto específico, o fator crítico de sucesso do projeto foi muito a equipa que estava envolvida no projeto e esta interligação e comunicação que houve entre a gente, disponibilização de informação e partilha de conhecimento. Obviamente isto por já termos grande parte da informação, toda a informação preparada, foi uma questão muito também de estruturar, porque estamos a falar aqui de temas complexos, não é? Como a questão da data governance, a questão da data quality, toda esta interligação, mas o grande sucesso foi realmente a recolha de informação e a preparação e a estruturação que a equipa teve neste processo todo. Agora, extrapolando isto para a empresa e que lições é que tiramos aqui, obviamente nós também temos a inovação, o desempenho no ADN de Lusíadas, no nosso ADN, fazem parte dos nossos valores,
E obviamente que esta inovação tem que ser feita sempre garantindo a qualidade dos dados, garantindo a segurança de toda a informação. Portanto, nós podemos estar a pensar e estamos a desenvolver estratégias certamente de digital, como seja o nosso portal, melhorar as features da nossa app. Temos inclusive agora a Luzi, que é o nosso assistente virtual para marcação de consultas, que permite por acaso ter... Há bocado estávamos a falar realmente da questão de inteligência artificial utilizada na comunicação, não é? E a Luzi permite ter um diálogo praticamente normal e fluido, portanto está muito interessante e está disponível nas nossas plataformas para as pessoas mais facilmente acederem e marcarem as consultas. Mas como estava a dizer, nesta estratégia digital é muito importante garantir que existe esta qualidade de dados e essa segurança de dados para depois conseguirem pôr dinamismo. E nós, estando estruturados, conseguimos mais rapidamente responder às necessidades. Nós notámos isto nesta altura de pandemia, o que foi na altura um risco para todos, para nós acabou por ser uma oportunidade. Porquê? Porque nós, efetivamente, já tínhamos essa estruturação e já estávamos a fazer estes primeiros caminhos. Sentem que foi muito training on the job, que é colocar à frente os projetos e agora temos que ir fazendo, ou seja, não planear tanto e agir mais? Eu penso que aqui, e também aqui um bocadinho o papel da auditoria interna é fazer essa precisão um bocadinho de contrariar um bocadinho do advogado do diabo. Nós temos que avançar, temos que acompanhar o mercado, faz parte do que são os valores e a missão da empresa. Nós queremos prestar a melhor qualidade de saúde, melhor serviço de saúde, melhor experiência para os nossos clientes, facilitar o acesso, trazer o hospital aos nossos clientes. Mas por isso, obviamente, nós temos que pensar, e tem que haver sempre alguém a pensar um bocadinho, nós temos que ter a informação estruturada, temos que ter, e como foi já falado também hoje, há uma série de regulamentação, como referiste, a regulamentação está a aumentar, mas nós não fazemos isto por uma questão de regulamentação, fazemos isto por uma questão efetivamente de segurança, de toda a informação sensível com que tratamos, e pronto, mais que tudo, no final, nós garantimos a melhor experiência aos nossos clientes. E o foco na saúde, não é? Do valor. E isso, o foco na saúde, obviamente não vou falar das partes mais técnicas e mais clínicas, se cabe aos meus colegas, mas também aí os dados ajudam no apoio à tomada de decisão, na rapidez de decisões clínicas que por vezes têm que ser tomadas. Muito bem. É a primeira organização de saúde que teve esta certificação, não é? Em Portugal? Em Portugal, sim. Em Portugal, sim. E atualmente temos 3 hospitais certificados com o nível 7 do IMSS, portanto, para nós é uma alegria e foi um sucesso. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Ricardo, também para consolidar 3 meses, e parece que já é tanta coisa, não é? Porque estamos a falar tanta missão e tanto entusiasmo. Eu tinha aqui uma questão que é importante. O falares de AI-driven não é tão comum. Muitas vezes ouve-se mais do data-driven. Não há outra área a dizer que é data-driven. Portanto, o banco escolheu mesmo o AI-driven como o seu foco de evolução destes temas? Na vertente transformacional, sim. Ou seja, há uma componente de BI e de um sistema de dados e de arquitetura de dados mais tradicional e que alimenta o negócio e que tem o seu desafio, mas eu diria que a vertente transformacional está muito agarrada neste momento a criar inteligência artificial em escala. E tendo feito aqui um esforço de concentrar best practices, não necessariamente que estejam já todas implementadas, mas que são aquelas que nos estão a nortear e que resultam da experiência minha e da equipa, eu diria, primeiro, conceito de caso de uso. Eu gosto muito de princípios, como já viram, há um princípio que é o From AI to Impact, que para mim está intrinsecamente ligado ao caso de uso. Eu dou sempre o mesmo exemplo. Quando na McKinsey trabalhava churn, as pessoas tinham a tendência, mas então usar AI para churn é criar um modelo preditivo de melhor, que preveja melhor quem vai sair. Isso não era. É criar esse modelo, é a seguir criar outros modelos que entendam porque é que as pessoas vão sair, é criar ofertas de retenção, é criar campanhas que falem com os clientes e que no final do dia o impacto só acontece se o cliente ficar. Portanto, o conceito de caso de uso é nunca entregar peças de inteligência artificial que não estejam agarradas a um plano integrado com todas as áreas, com KPIs e com métricas de sucesso. E não acaba no conhecimento, acaba no valor, não é? Eu costumo dizer a brincar que não tenho espírito marítimo nisto, portanto, não fico entalado sozinho. Portanto, é preciso pegar na peça da AI, nas áreas também, definir um plano conjunto, um plano único e a seguir, sim, irmos todos atrás dele. Segunda coisa, ter uma visão de portfólio e transformação.
Portfólio significa que os casos de uso não aparecem um para aqui e outro para ali. Há uma visão única. Eu costumo organizar isto em 3 pipelines. Há um pipeline Data Readiness, ou seja, antes de haver dados, não vale a pena ter os Data Scientists a perder tempo. E, portanto, se um caso de uso é interessante, está-se a trazer dados, isso é um caminho, é um pipeline autónomo. Há um pipeline que é a fábrica de Machine Learning e há um pipeline de deployment. Depois temos os modelos preparados, temos que os meter em front-ends, depende dos sistemas em que for. Mas o portfólio de transformação é o que permite ter na cabeça escala, 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 porque senão as coisas não escalam. Numa organização grande, depois perdem-se. Terceira coisa, ter o set de competências completo. Isto, para mim, tornou-se cada vez mais importante. O que é que eu chamo o set de competências completo? Eu tenho uma equipa de business translators, são as pessoas que interagem com as áreas, que percebem de negócio para conseguir montar um caso de uso de ponta a ponta ou ajudar as áreas a montar. E, obviamente, têm um know-how analítico suficiente para interagir com data scientists e perceber que peças de inteligência artificial é que vão trazer valor. Os data scientists, obviamente, para a fábrica de machine learning, mas duas outras competências fundamentais aqui. Data engineer. O mais normal era termos os data scientists agarrados à lógica da qualidade de dados, de transportar dados daqui para ali. Isto hoje é uma tarefa dos data engineers, isso é uma peça fundamental. Os data scientists fazem também, mas isto é como naquelas obras em que está aberta uma vaga para canalizadores e está aquela fila enorme, e depois essa vaga está preenchida a seguir à abra de eletricistas e metade da gente que estava nos canalizadores também quer ir. Mas não são especialistas nisto. É uma chatice. E, finalmente, o Machine Learning Engineer, que é especialista tipicamente na vertente de deployment e de inserção das ferramentas de AI nos sistemas. Depois chamaria a atenção da cloud. Eu acho que a cloud, eu já nem lhe chamaria ao futuro, eu acho que a cloud é o presente. Nós estamos a montar a nossa fábrica de Machine Learning em cloud. Flexibiliza o escalamento, os pipelines são mais fáceis de gerir, controle de custos também. Tem o próprio AutoML que está a simplificar e a comoditizar muitas da componente técnica, ficando mais o foco no problem solving e menos na tecnicalidade da execução. E depois eu chamava a atenção de uma coisa que aprendi fazendo erros e, portanto, não fazendo várias vezes, e agora dou-lhe uma enorme importância. Para atingir a escala é preciso que se solidifique doutrina, que se tornem replicáveis os códigos, que não se inventa a roda 20 vezes, que se entenda, ok, para este tipo de geometria de dados, este é o melhor algoritmo. Mas isto normalmente é uma coisa que acontece e depois já não está lá o data scientist, e depois mudou ou está noutro sítio qualquer e já ninguém se lembra. E há técnicas para fazer disto algo organizado, em que este know-how está devidamente sistematizado e a qualquer momento vem um data scientist novo, consegue entender, ok, para este tipo de problemas são estes os algoritmos, esta é a forma de otimizar hiperparâmetros, quer criar variáveis sintéticas, não, é assim, para este tipo de variáveis existe este código e toda a gente usa o mesmo código. E isto, obviamente que a cloud também está a simplificar isto, tem hoje em dia ferramentas que também permitem gerir isto de forma mais integrada, mas ainda assim eu acho que, por mais simplificado que esteja, é importante aqui os responsáveis terem isto na cabeça, porque isto depois cria escala. Podes partilhar connosco qual é o número de colaboradores que o centro tem e quantos é que espera vir a ter? Nós estamos a apontar para uma equipa que andará nas 25 pessoas, para já. Excelente. Com uma certa inveja da do CaixaBank, que tem 300. É tal escala. Mas pronto, nós Ricardo, temos que começar por algum lado. Claro. Para finalizarmos, como é que vocês também encaram, se calhar, fazendo esta transição da fator humano, da competências, na escassez de competências, que é um tema que temos falado muito, e quais são os próximos passos, estando já no Advanced, o que é que vem a seguir? Certo. Aliás, nós, desde o princípio, sempre tivemos muita visão que o Ricardo estava aqui a apresentar, que é, efetivamente, é muito relevante termos as diversas competências e termos as pessoas a fazerem, a estarem focadas onde geram mais valor. A parte do Data Engineering é nitidamente uma grande vantagem ter uma boa equipa de Data Engineering e não delegar isso nos Data Scientists. Nós, desde o início, que criámos até um ativo que chamamos ARC, que é a nossa base de dados de Data Science, que é criado por Data Engineers e não por Data Scientists. E aquilo que nós temos vindo a notar, depois de termos todo o know-how e termos conseguido construir todos estes modelos de Advanced Analytics, há depois uma dificuldade à frente de ter os modelos, que é levá-los para o negócio. Nós também, desde o princípio, tínhamos noção desta dificuldade e cada vez somos confrontados com uma necessidade de alterar processos de negócio
de integrar estas peças da AI dentro do funcionamento do negócio. Se nós pensarmos, por exemplo, daquilo que é desenvolvido em AI versus aquilo que é um desenvolvimento informático, a parte do retreino de um modelo não faz parte do desenvolvimento informático. Portanto, o facto dos modelos precisarem de ser retreinados, portanto, o negócio é demasiado dinâmico, o mundo é demasiado dinâmico, aquilo que o modelo aprendeu hoje não é suficiente para todo o sempre, é necessário que os próprios processos incluam atos como retreinar o modelo. Portanto, nós estamos neste momento muito nessa fase, perceber como é que alteramos os processos para incluir as necessidades ou para suprir as necessidades do AI, que não existiam nos modelos meramente informáticos. Depois, temas de datasets, portanto, cada vez mais se eu falar em datasets sintéticos, a informação que temos para ensinar os modelos não tem a qualidade que nós queremos, portanto, temos que criar os respectivos datasets. Para além disso, entramos na questão da operação. Hoje fala-se muito em MLOps, fala-se muito como é que o Machine Learning ganha velocidade e todos nós temos noção, e quando temos uma empresa que é AI-driven, portanto, cada vez mais há uma necessidade de conseguir chegar a todo lado, conseguir escalar, mesmo com 25 ou 300 recursos, é um desafio gigante, e a agilização da parte de teste de um modelo, da parte de entrada em produção, da escolha da melhor plataforma, on-premise, cloud, a KPS. Portanto, existe realmente um conjunto de decisões que têm que ser tomadas modelo a modelo, e se nós não mudarmos a forma de trabalho e não migrarmos para estas novas metodologias ágeis como o MLOps, não vamos conseguir ser suficientemente céleres, não vamos conseguir ter capacidade para responder às áreas do negócio. Portanto, nós neste momento o nosso desafio é mais nestas zonas, na parte da operacionalização, portanto na last mile, digamos assim, mas que se calhar é das mais difíceis. Depois de termos o know-how, agora vamos lá convencer os nossos colegas que tudo aquilo que eles têm feito nos últimos anos e que está correto e que tem trazido resultados fantásticos à organização, afinal vamos querer mudar e vamos querer fazer diferente. Com grande velocidade, não é? Exato. Okay. Bem, muito obrigado então aos nossos convidados, muito obrigado a todos por terem acompanhado a sessão. Convido-os então a todos para irem ao coffee break e voltamos a ver, acho que dentro de 15 minutos. Muito obrigado, até já.